Eu reuni essas 7 lições do anime Blue Lock e trouxe a ciência pra mesa. Artigos científicos, estudos e livros que vão colocar cada uma delas à prova. Em menos de 25 minutos, você vai descobrir quais dessas lições podem realmente transformar a sua vida e quais perdem um valor quando olhamos para os dados. Adaptação. No anime Blue Lock, a adaptação é a principal habilidade do protagonista Isagi Oichi. A primeira grande provação acontece para ele logo no primeiro episódio, depois dele ter perdido um jogo muito decisivo porque ele fez um passe ao invés de chutar. Jinpachi Ego, seu novo técnico, diz para ele: se você não for o maior egoísta do mundo, não vai conseguir virar o maior centroavante do mundo. Essas palavras são difíceis de engolir para Isagi, pois a cultura japonesa prioriza a empatia e vê o ego com maus olhos. A reação dos 300 atacantes na sala em questão é de repulsa, mas Isagi, sentindo na pele a dor de sua derrota recente, se adapta. Ele é o primeiro a correr para dentro do Blue Lock, aceitando que talvez fosse a hora de dar uma chance ao egoísmo, por mais insano que parecesse para sua cultura. Charles Darwin, em sua teoria da origem das espécies, disse: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Essa análise surgiu ao perceber que pássaros da mesma espécie, em ilhas diferentes, desenvolveram bicos com formatos únicos, perfeitamente adaptados para o tipo de alimento disponível em seu ambiente específico. A evolução não premia a força bruta, mas a capacidade de mudar. Mas é provável que você já saiba da importância da adaptação. O valor de refletir sobre isso, no entanto, não mora no ato de se adaptar, mas em abandonar o que até então era a sua verdade. Em 1895, Lord Kelvin, um dos físicos mais importantes da história, declarou com total certeza: máquinas voadoras mais pesadas que o ar são impossíveis. E apenas 8 anos depois, um avião estava voando. Sua mente era incrível, mas estava presa às leis da física como eram entendidas na época. Ele se recusou a aceitar uma nova realidade. Achar Kelvin um tolo nos dias de hoje é super fácil, mas todos nós temos nossas crenças limitantes. Se ele disser que a gripe não é por causa da chuva, mas por causa das janelas fechadas que impedem que o ar circule e o vírus permaneça no ar, você provavelmente vai ter uma repulsa a essa ideia, porque cresceu ouvindo a vida toda que a gripe ocorre por causa da chuva. Isso é um tipo de crença que é externa, mas tem algumas que são profundas, que são sobre nós e que ignoramos com a mesma intensidade da gripe passada pelo vírus. Se você quer evoluir, vai ter que se questionar e muitas vezes abandonar as crenças que te trouxeram até aqui. A maioria das pessoas falha nesse ponto, pois constroem suas identidades em torno de ideias fixas. Preferem o conforto das suas velhas verdades do que a dura realidade de que essas verdades se tornaram um teto para o seu potencial. Adaptar-se não é abandonar quem você é evoluir as suas origens. É ter a coragem de ouvir algo que você odiaria há um ano e perceber que é exatamente o que você precisa agora. Claro que a vida não é um 8 ou 80, embora você queira pensar assim. Existem momentos em que a melhor jogada não é se adaptar, mas insistir teimosamente no mesmo caminho. O criador da Steam, Gabe Newell, perguntava a muitas pessoas de grande reputação que ele conhecia sobre o que achavam da ideia da Steam. E na época, literalmente todos disseram que a ideia de criar um aplicativo para vender jogos de outras empresas era absurdo. Nenhuma empresa gostaria de dar uma parte do dinheiro para vender um jogo por você, sendo que ela poderia fazer isso sozinha. Mas hoje em dia, existe uma parte da comunidade de games que só joga o jogo se ele estiver na Steam, pois não querem se estressar desvendando como baixá-lo. Então entenda que, na maioria das vezes, adaptar a estratégia com o feedback vale mais do que se apegar à sua estratégia inicial. Mas no final, a análise profunda é o que mais importa. Ambiente é tudo. Jinpachi Ego, o mentor do Blue Lock, não é um técnico, ele tá mais para um arquiteto do comportamento. Ele sabe uma verdade fundamental que a maioria de nós ignora. A força de vontade é um mito superestimado. Para forjar monstros de bom desempenho, ele não confia na motivação deles. Ele projeta um ambiente onde a evolução é a única opção. E é aqui que Blue Lock deixa de ser apenas um anime e se torna, na essência, a aplicação extrema de um estudo científico. Em um estudo focado sobre autocontrole, os pesquisadores buscaram entender o que realmente diferencia as pessoas disciplinadas das outras.
O método usado foi simples. Eles acompanharam pessoas em seu dia a dia, enviando alertas em seus celulares e fazendo 2 perguntas simples. Você está sentindo um desejo ou tentação neste momento? E você está usando força de vontade para resistir? O resultado mostrou que as pessoas com o maior autocontrole, aquelas que atingiam suas metas de forma consistente, não eram as que mais diziam sim à pergunta sobre resistir. Elas eram as que mais diziam não à pergunta sobre sentir a tentação. As pessoas que mais tinham autocontrole não eram as melhores em lutar contra a tentação. Elas eram as melhores em não encontrá-la. É exatamente isso que o ego faz. Ele não tenta treinar a força de vontade dos jogadores para resistir às distrações do mundo. Ele simplesmente remove o mundo exterior. Ele confisca os celulares, corta o contato com a família e elimina o conforto. Ativamente projeta o ambiente para que o caminho da evolução seja o mais desejável, usando um sistema de ranking onde o desempenho dita a qualidade de todo o seu ambiente. Ele não espera que os jogadores escolham um caminho difícil. Ele ativamente projeta o ambiente para que o caminho da evolução seja o mais desejável possível, como uma lista onde a quantidade de gols dita se a sua cama vai ser boa ou ruim. Ele faz um ambiente que ou você consegue isso ou você está lutando loucamente por isso. Agora, tente olhar para a vida moderna que nós vivemos. Ela provavelmente é o oposto de uma vida como seria no Brulock. A aba do navegador está sempre aberta. Um clique e vem a rede social. O delivery a poucos toques de distância, os vídeos curtos que nunca acabam e todos os outros estímulos que roubam sua atenção. Você está constantemente travando uma batalha de força de vontade contra um ambiente projetado para tomar sua atenção. A lição do Brulock e da ciência é brutalmente simples. Pare de se culpar pela falta de força de vontade e comece a agir como um arquiteto mesmo. Construa um ambiente que mude você, ao invés de tentar mudar a si mesmo na força de vontade. No entanto, a ciência também mostra que o ambiente não é 100% responsável pelo seu sucesso. Você pode estar no ambiente perfeito, com tudo pronto para te ajudar a crescer e mesmo assim não sair do lugar. Ao passo que o Viktor Frankl, um psiquiatra que sobreviveu por 3 anos no Holocausto, encontrou propósito nesse lugar. Ele se apegou à meta de um dia dar palestras sobre a psicologia que estava aprendendo ali, encontrando um sentido para o seu sofrimento. Todos nós sofremos alguma influência do ambiente. Se ela será positiva ou negativa depende do propósito que damos a ela. O ambiente estratégico tem o potencial de mudar a sua vida de uma forma que você nem imagina direito. Mas se você não estiver disposto a mudar a sua mentalidade junto com ele, disposto a tirar algo disso tudo, nada mudará você. Você consegue realmente entender o valor que esses 2 casos mostram sobre ambiente e mentalidade? Seja egoísta. Em Brulock, a palavra ego é a base de tudo. O projeto inteiro é um sistema brutal projetado para forjar o individualismo. As regras em certos jogos são cruéis. O último a tocar na bola é eliminado, o atacante que mais tiver marcado gols sobrevive mesmo que o time perca, o vencedor de um confronto rouba o melhor do outro time até que fique vazio e o último saia. O anime defende que para ser melhor, você precisa desejar a vitória mais do que qualquer outra pessoa, mesmo que isso signifique esmagar o sonho de um amigo. Bem, na prática, eu não encontrei nenhum estudo dizendo claramente que pessoas mais egoístas possuem mais sucesso que pessoas gentis. Mas eu acho que o problema mora na palavra ego, na interpretação. Não existem estudos evidenciando o egoísmo, mas existem estudos evidenciando a autoprioridade. Estudos provando que pessoas com mais autogestão pessoal possuem mais sucesso. Mas eu preciso mesmo de um estudo para te convencer disso? Você compete no Enem por uma vaga. Você compete numa entrevista de emprego por uma vaga. Você compete em um vestibular por uma vaga. Se você tem uma empresa, você tem a concorrência. Se você assiste futebol e chora porque o seu time perdeu, alguém sorri porque o time dele venceu. Se alguém te pede alguma coisa que vai te atrapalhar e você não sabe dizer não, você falha com a sua versão do futuro que precisava dessa dedicação a mais. E a sua versão que deixa a si mesmo em segundo plano nasce com força total. A lição do ego em Brulock não é sobre ser mau caráter com outras pessoas, mas entender que a sua prioridade é você. No mundo profissional, se você hesitar em colocar o seu crescimento em primeiro lugar, alguém com mais fome vai tomar sua posição. Esse anime esfrega isso na sua cara o tempo inteiro.
Ele te força a entender uma verdade brutal. Ninguém vai te valorizar de verdade se você não for valioso por si só. No entanto, estudos também provam que a empatia tem grande peso no sucesso de uma equipe. No projeto Aristóteles, um estudo massivo feito pelo próprio Google tinha um objetivo simples: descobrir a fórmula da equipe perfeita. Eles analisaram centenas de suas equipes, medindo tudo que era possível na esperança de encontrar o padrão para a equipe perfeita. E no fim, o que separava as equipes medianas das equipes de elite não era o talento individual de cada um, mas sim a criação de um ambiente onde os membros da equipe se sentem seguros para assumir riscos interpessoais. É a certeza que você pode dar uma ideia maluca, discordar do seu chefe ou admitir que não sabe a resposta sem ser punido ou humilhado por isso. E o que constrói essa segurança? A empatia entre equipes. Então, analisando tudo isso, se fosse para dar uma nota para a importância do ego, 60% seria o valor. Você precisa entender que a prioridade sempre é você, mas o sucesso grande em trabalhos em equipe exige um grau considerável de empatia. Dados apontam a importância do ego e dados apontam a importância da empatia. Um excelente profissional não é aquele que é totalmente egoísta, mas também não é aquele que cede tudo pelos outros. O equilíbrio, com uma leve inclinação de que você é a prioridade, é o que aumentará as suas chances de sucesso. Seu potencial sem resultado não importa. Hitoshi Sai, o prodígio que foi jogar na Europa, retorna para o Japão com uma filosofia fria e implacável. Ele não se impressiona com o potencial dos jogadores. Para ele, talento é apenas o ponto de partida. O que realmente importa é a execução. O que você consegue, de fato, entregar em campo, sob pressão, de forma consistente. Ele ignora jogadores que vivem de quase, descarta promessas que não se tornam realidade. Para Sai, se tudo que você tem é potencial, você ainda não tem nada. Essa visão brutal é o cerne da filosofia da prática deliberada. Após décadas estudando especialistas em todos os campos, de músicos a cirurgiões, Harrison entendeu que o que separa os bons dos extraordinários não é o talento inato, mas a qualidade e a intensidade do treinamento. A prática deliberada é um processo repetitivo de melhorar suas habilidades além do limite do conforto. Com feedback constante e aprendendo com os erros, a maestria surge. No livro Arte e Medo, um professor dividiu seus alunos em 2 grupos. O primeiro seria avaliado pela qualidade. Eles teriam que produzir um único vaso, o mais perfeito possível. O segundo grupo seria avaliado pela quantidade. Enquanto o grupo da qualidade passou a maior parte do tempo parado teorizando sobre como conseguiriam a perfeição, o grupo da quantidade estava ocupado fazendo com o máximo de intensidade possível. Fazendo, errando, aprendendo com o erro e repetindo isso. E repetindo várias vezes enquanto dominavam a arte. No final, as melhores obras vieram do grupo da quantidade. Esse grupo entende a lição do Sai. O mercado, a vida, o campo de futebol não te recompensam por suas ideias ou seu potencial. Eles te recompensam pelo que você entrega. No entanto, o próprio Locke mostra um contraponto a essa filosofia. É o valor do fracasso para alcançar o sucesso. Fracasse para vencer. Em Brulock temos o Barrow, que é um atacante com um ego tão grande que ele se recusa a passar a bola. Sua filosofia é simples. Ele é o protagonista e o gol é seu por direito. Ele sempre foi a pessoa que faz o gol, sempre foi a pessoa que ganha. Mas em um jogo crucial, ele colide com uma defesa que não consegue superar sozinho. Forçado pelas circunstâncias, ele serve de isca para que outros jogadores marquem. Para ele, isso não é uma jogada tática, é uma humilhação profunda. É a admissão forçada de que, naquele momento, ele não era bom o bastante para vencer sozinho. A dor desse fracasso acaba com ele, mas é exatamente no fundo desse poço que ele renasce. Ele entende que existem sim pessoas melhores do que ele, e se ele quiser realmente vencer, agora ele vai ter que ser melhor do que ele mesmo era, usando a raiva daquela derrota como um combustível para sua nova versão. Eu acho que não preciso de um estudo para provar o valor do fracasso. A história já faz isso por nós. Michael Jordan foi cortado do time de basquete do colégio e hoje ele é o símbolo da excelência competitiva. Walt Disney foi demitido de um jornal por falta de imaginação. Hoje, seu nome é sinônimo de criatividade. Einstein não falou até os 4 anos de idade. Hoje, ele é o símbolo de um gênio. Stephen King teve seu primeiro livro rejeitado 30 vezes antes de ser nomeado como o rei do terror. Henry Ford faliu suas 2 primeiras empresas antes de fundar as empresas Ford. Agora, nem todo fracasso é bom.
É preciso entender isso. Um cirurgião não pode fracassar para aprender melhor na próxima vez. Um piloto não pode fracassar para aprender melhor na próxima vez. Em um estudo chamado Desamparo Aprendido, cães foram colocados em uma caixa que lhe dava uma descarga de choque. Um grupo desses animais notou que, ao mexer numa alavanca, o choque parava. Já o outro foi colocado em uma caixa que não havia nada que ele pudesse fazer para sair daquela situação. Depois, esses dois grupos foram colocados em caixas onde podiam simplesmente pular para fora no primeiro sinal do choque. O grupo da alavanca simplesmente pulava para fora. Ele sempre encontrou uma forma de sair, e agora a forma é pulando para fora. Então ele pegava e pulava. Mas o grupo de cachorros que não encontraram uma solução no estudo anterior simplesmente aceitavam o choque e ficavam ali até que ele parasse. Mesmo sendo possível pular, ele estava aceitando que seria impossível sair daquela situação. O que tiramos disso é que se o fracasso é esmagador, constante e parece fora de controle, ele não ensina a vencer, ele ensina a desistir. Se você fracassa, mas não entende por que fracassou, você não aprendeu nada. Você apenas sofreu uma derrota. Muitas pessoas ficam presas em um ciclo de repetir os mesmos erros porque nunca param para analisar o feedback das suas falhas, sejam no meio profissional ou até mesmo com pessoas que amam. Elas confundem a atividade repetitiva com progresso e o fracasso sem reflexão com aprendizado. Sem análise, o fracasso não é um professor, é apenas um castigo. A batalha da filosofia de que seu potencial sem resultado não importa e fracasse para vencer coexistem como carne e unha. Todos esses nomes de sucesso, se não tivessem sucesso, do que adiantaria ter potencial? Se o Walt Disney tivesse desistido depois de ouvir um não, seu potencial não importaria. Se Henry Ford tivesse desistido depois de falir 2 empresas, seu potencial não importaria. Existe um cemitério de potenciais que nunca conheceremos, porque esses grandes nomes que nunca vimos fracassaram e deixaram ou tomaram uma porrada tão forte que o fracasso foi maior do que sua fé em seu potencial. Essas pessoas ainda não eram boas, mas acreditaram que isso seria para sempre. Seu potencial morreu com essas grandes pessoas que nunca conhecemos. Mas as que aprendem com o fracasso são as que lembramos mesmo depois da morte. Fluxo. No Brolock, Ego explica a performance máxima de um jeito simples. Se o desafio é grande demais para sua habilidade, você sente ansiedade. Se é fácil demais, você sente tédio. O fluxo, o estado de concentração total onde a genialidade acontece, vive no ponto perfeito entre esses dois. Um desafio que te provoca ao máximo, mas dentro de uma área que você possui habilidade. Bem, o fluxo é um dos conhecimentos do Brolock que nascem da ciência para o anime. Essa explicação foi exatamente formalizada pelo cientista Mihaly no livro Flow. Você com certeza já sentiu o flow na sua vida. Em uma conversa incrível que você estava totalmente focado. Em um jogo em que você estava absurdamente focado. Enfim, em um momento presente incrível que você simplesmente está ali. Mihaly explica que para entrar no flow, você precisa de algumas coisas. A primeira é saber exatamente o que fazer a cada momento. Ao invés de vou escrever um capítulo, foque em como devo escrever esse parágrafo. Segundo, você precisa do feedback instantâneo para saber se está no caminho certo, sem precisar parar para analisar, como um músico que ouve a nota errada e nota na hora que tem algo de errado. É uma constância de aplicar e ver resultado e reagir. E o mais importante, a tarefa precisa te desafiar ao limite da sua capacidade, mas sem te quebrar, mantendo sua mente totalmente engajada para não cair no tédio ou na ansiedade. Com esses 3 elementos, sua chance de se concentrar em uma atividade aumenta profundamente. Bem, não existe algo na ciência que bate de frente com o efeito flow. No entanto, existem ressalvas. Você pode gostar tanto disso que pode se perder dentro dele e esquecer das suas obrigações, como alguém trabalhando na parte de uma música que gostou e evitando as partes que odiou, pois o flow acontece em desafios, mas em desafios que temos habilidade. As coisas chatas que precisamos fracassar e aprender dificilmente possuem flow, e o problema disso é que você se vicia em fazer só o que gosta. É o caso dos jogos, por exemplo. Um jogo pode ser vicioso não só pela recompensa, mas pelo desafio de enfrentar alguém forte que você sabe que pode vencer. Isso também pode despertar um estado de flow em você, por bem ou por mal. E por fim, nem sempre temos o contexto perfeito para o flow. Muitas vezes o desafio é bem mal definido, ou o feedback demora e não existe um equilíbrio da sua habilidade com o tamanho da tarefa.
Essas são as ressalvas do foco absoluto que é o flow, mas é inevitável que essa sensação existe e que pode lhe dar uma enorme concentração em momentos interessantes. Sorte importa. A sorte é um ponto muito comentado. Alguém tem sorte por ser bem-sucedido na vida ou foi apenas mérito dela? Bem, vamos começar com Brulok. Após Isagi perder uma partida onde ele tomou as melhores decisões e mesmo assim perdeu, ele confronta o vencedor, pergunta como que ele ganhou, pois o lance pareceu pura sorte. Com frieza, Rin responde, foi sorte. Isagi não entende isso e fica muito furioso, mas de empate ego, traduz a lição. Ego explica que a sorte não é um evento aleatório que acontece para você. É o encontro entre a preparação e a oportunidade. Rin não previu o lugar onde a bola cairia aleatoriamente. Ele apostou na possibilidade de um bloqueio e correu para o único lugar onde a sorte poderia converter em gol. No livro O Fator Sorte, o autor colocou anúncios procurando por pessoas que se consideravam muito sortudas e muito azaradas para experimentos. Centenas de pessoas sortudas e azaradas toparam a ideia, e em um dos testes que ele fez, ele deu um jornal a cada participante e pediu que contassem o número de fotos. Escondido na segunda página havia um anúncio em letras pequenas que dizia: "Pare de contar, tem 46 fotos nesse jornal." A maioria das pessoas azaradas que estavam focadas rigidamente na tarefa não viram o anúncio, pois estavam simplesmente procurando pelas fotos. Já a maioria das sortudas, mais relaxadas e meio que abertas ao inesperado, viram e pararam de contar. As pessoas sortudas estavam inconscientemente buscando pela sorte, buscando por algo a mais além do que foi pedido, enquanto que as se consideravam azaradas tinham uma visão de túnel que ignorava o restante. Eu tô aqui pela foto, então deixa eu ver as fotos. Então sim, algumas pessoas caçam a sorte e dão de encontro com elas. No entanto, também existe a sorte que encontra você. Quem você acha que tem mais chance de virar um empresário de sucesso? Alguém que nasceu nos Estados Unidos entre uma família de empresários ou alguém que nasceu na Coreia do Norte, onde praticamente só os ricos conseguem sair do país? No Japão, a expectativa de vida é de 84 anos. Na Chad, 53 anos. Quem você acha que tem a maior chance de viver? Quem você acha que tem a maior chance de entender sobre Charles Darwin e seu impacto para o mundo? Você, que viu no livro e nesse vídeo, ou uma criança que visitou o Museu de História Natural de Londres, que abriga as próprias espécies e dados que Charles coletou? Então sim, existe uma sorte que não cabe a nós e o nosso esforço decidindo nossas chances. Mas também existe uma sorte que está ao nosso redor e a perdemos por não ter fé que podemos encontrá-la, que só aparecerá para quem estiver caçando ativamente onde a bola pode cair. No fim, a melhor lição sobre sorte que Brulok e eu podemos lhe dar é que você fique atento às oportunidades e entenda que a sorte sempre aparece, mas depende de você caçá-la. Bem, é isso. Espero que algumas dessas lições tenham despertado algo em você. E também espero que você aplique ao invés de simplesmente fazer tudo como sempre faz. Que você simplesmente não feche o vídeo e saia daqui sem ter pelo menos anotado ou pensado em como aplicar isso em alguma coisa. Agora vai lá viver sua vida.